Atividade 5, trigonometria. Observando as relações trigonométricas mencionadas anteriormente, justifica as afirmações. O valor do seno e cosseno de um ângulo agudo qualquer é um número entre 0 e 1? Pessoal, eu sou o professor Ayrton. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, eu não estou ensinando trigonometria. Eu estou dando uma mão para que você faça as suas tarefas aí. Mas postarei vídeos com teorias ensinando trigonometria. Para você que sonha ser sargento, você que sonha ser um policial militar, um sargento do exército, né? Então, vamos lá. Maratona com o professor Ayrton, Matflix. Roda a vinheta. O valor do seno e cosseno de um ângulo agudo qualquer é um número entre 0 e 1? Resposta é pessoal. Mas sim, a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Então eu tenho lá um quadrado ou um retângulo, né? Eu faço uma diagonal. Feito a diagonal, eu tenho a minha hipotenusa aqui. É a divisão entre a medida de um cateto e a medida da hipotenusa vai estar entre 0 e 1. Porque o nosso ciclo, o ciclo trigonométrico, ele está entre 0 e 1. Então, quando eu tenho o ciclo trigonométrico, essas medidas aqui, ó, é unitário. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Aí, ó, aqui é cateto, a minha hipotenusa está aqui, ó, tá? Então, ela vai estar entre 0 e 1, sim. Beleza? B. Os ângulos alfa e beta são complementares e o cosseno de beta é igual ao seno de A. Se eu voltar lá no meu triângulo aqui, retângulo, ó, aqui, ó, seno de alfa, ele é adjacente ao ângulo beta. Sim, tá? Então tá aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, se eu tenho um triângulo aqui, ó, e eu tenho já um ângulo de 90, esses dois ângulos somados, ó, o beta e o alfa, tem que dar 90. Então, esses ângulos são complementares, tá bom? A soma dos dois dá 90. E tá aqui, ó, a soma dos outros dois ângulos é 90. Isto é, eles são complementares. Além disso, o cateto oposto de um dos ângulos agudos no triângulo retângulo é o cateto adjacente do outro ângulo agudo. Ou seja, cateto oposto alfa é igual ao cateto adjacente beta. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha que bonito. Tá? Cateto alfa ele é adjacente ao cateto beta. Fechou? Ele está no mesmo segmento. Então, fazendo tudo isso, agora vai demorar um pouquinho porque é bastante continho, mas o professor vai fazer aqui para vocês, ó. Atividade 6. No trabalho com as relações trigonométricas no triângulo retângulo dos ângulos de 30, 45 e 60, aparece com muita frequência. Por esse motivo, o nome é de ângulos notáveis. Então, essa tabelinha aqui, depois o professor vai ensinar você a fazer ela e decorar ela. É muito fácil. Para melhor compreensão desses valores, propomos as seguintes atividades. Ele quer que a gente calcule o seno e o cosseno e a tangente de 30 e de 60. Então, a fórmula está aqui, ó, né? Quando eu preciso, ó, calcular seno, cosseno e tangente do alfa e quando eu preciso calcular seno, cosseno do beta. Lembrando que é uma revisãozinha que vocês viram isso ano passado. Mas vamos lá. Então, ó, aqui está o resumo, mas o professor vai fazer para vocês aqui, tá? Vamos ver se vai caber tudo que eu tenho que fazer aqui, ó. Vou ver se eu diminuir um pouquinho aqui, ó. E eu faço aqui. Então, eu vou começar pelo de 30. Lembrando que o triângulo retângulo, ó, esse triângulo retângulo aqui, ele foi gerado da altura de um triângulo equilátero, ó. O professor estava dando aula para uma galera aqui, ó, aula online. Vou apagar aqui. Então, ó, o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Chamou de x. Quando eu fiz a altura do triângulo equilátero aqui, ó,
ficou x meio, tá? Então o lado desse triângulo ele vai ficar assim, ó, a altura, depois eu faço para vocês, mas só aqui, ó, a altura esse cateto aqui fica sendo x raiz de 3 sobre 2, tá bom? Depois a gente vai calcular de novo. Então tá aqui. Letra A, seno de 30 graus. A gente sabe que o seno de 30... Deixa eu usar essa imagem aqui, né? Pronto. É esse daqui que eu estou calculando, ó, tá? Seno de 30. Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Professor, até aí tranquilo. Então, ó, ele vai ficar sendo o meu x meio, porque ele é o cateto oposto, ó, aqui, ó, é a metade, ó, dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? X. Ó, chamou de x lá, aqui também é x. Não tem nada aqui embaixo, a gente sabe que tem 1. Agora a gente multiplica assim, ó, a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, x vezes 1 é x, e 2 vezes x é 2x. Aqui não aparece, tem 1, ó, cancela x com x, ó, fica sendo meio. Tá lá. E não é meio? Ô professor, cadê a tabelinha? A tabelinha aqui, ó. Seno de 30, meio. Oh, deu certo, beleza. Então vamos para o cosseno agora. B. Cosseno de 30 graus. A gente sabe que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é a altura, ó. Ó, agora eu quero o adjacente, tá? É esse cara aqui, ó. É essa altura aqui, ó. E quanto que vale a altura? Nós vimos lá, não vimos? Que é x raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? X, professor. Então coloca x lá. Não tem nada aqui, tem 1. Multiplicação dos extremos pelos meios. Então, ó, x raiz de 3 dividido por 2x. X vai embora com x, sobrou quem? Raiz de 3 sobre 2. Professor, e é, ó, raiz de 3 sobre 2. É verdade. Beleza? Matou. Agora eu vou fazer quem? A hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é a tangente, né? Tangente de 30. É coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Beleza, professor. Então vamos fazer aqui, ó. Tangente de 30 é igual. Quem é o cateto oposto? X dividido por 2, cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? Ó, professor, o cateto adjacente é a nossa altura aqui, que é x raiz de 3 sobre 2. Agora a gente faz as continhas, ó. X vezes 2, 2x. 2 vezes x dá 2x raiz de 3. Beleza? Beleza. 2x dividido por 2x dá 1. Então sobrou 1 raiz de 3. Só que eu não posso ter raiz de 3 no denominador. Então eu vou racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Isso vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9. Mas eu sei que raiz de 9 vale 3. Então isso fica tangente de 30 é igual raiz de 3 sobre 3. Olha lá. E professor, raiz de 3 sobre 3. Tá lá. Beleza? Agora tem que fazer tudo isso com quem? Com 60 graus. Beleza? Ô professor não vai fazer.
tá? Por que que eu não vou fazer? Senão o vídeo vai ficar com 15 minutos. Mas está aqui a resposta, ó. Tá tudo aqui. Aonde tem L, você troca por X, tá bom? E tá aprovado. No próximo vídeo, o professor vai fazer com 45, que é outra pegadinha. Mas tá aí, beleza? Vídeo bom. Ó, todos os cálculos estão aqui. O professor fez todos os cálculos para provar o que o exercício pediu. Tá aí. Só não vou fazer o de 60. O de 60 você copia, que é a mesma coisa que está ali, só que é o inverso, tá? Porque o que virou oposto, agora ele é adjacente. Um forte abraço no coração, curta, compartilha, manda pelo WhatsApp, ajude o professor a te ajudar. Até mais!